Parece que agora eu estou ao vivo, né? Vamos aguardar aqui para saber exatamente quando vocês entram aqui para conversar comigo. De qualquer forma, hoje eu acredito que seja a oitava ou a nona live que a gente faz aqui sempre às quintas. Joel entrou. Joel entrou e me salvou de falar para as paredes, porque o que eu estava explicando, Joel? Eu descobri que quando... Opa! Tô aqui me acertando. Eu descobri... Tá todo mundo entrando. Liz Maia, postos na quinta com Ilusão da Tijuca. O que eu descobri? Que quando eu vou olhar os meus vídeos gravados, eu fico parado um tempo. Não, ligou, já tem que sair conversando, porque depois as pessoas falam, você ficou um tempão parado falando. E não é. Na verdade, eu esperei vocês. Mas tem muita gente que vê depois. A Joana entrou aqui, ó. Vamos falar com ela. Transmitir ao vivo com o Joana. Aguardar. Marilda entrou, Priscila entrou. Oi, Pri, como é que você tá, querida? Tudo bem? Marilda, como é que você tá, querida? Joana! Boa noite. Tudo bom? Eu não tô falando fora. Bati o fone e tô falando fora. Peraí. Assim. Conectou-se. Agora me conectei. Como é que você tá, minha querida? De mudança. Pra Gávea, mas de mudança. De mudança? Olha, corri para chegar no apartamento antigo aqui, porque ainda estava no novo. O novo ainda não está apresentável para o nosso digníssimo público audiência. Que maravilha! Mas enfim, né? Uma hora a gente chega, uma hora a gente se arruma. Se a vida é sempre uma mudança, a gente tem que se adaptando. Você concorda, Joana? Eu concordo, eu sou deleuziana. A vida é fluxo, a vida é devir. Né? Estamos sempre em movimento. Vamos lá. O Roberto Arduin entrou agora, o Matias José falou que vinha e veio, né? Isso realmente é um público fiel que a gente não pode reclamar de nada. Será, Edu? Já temos um público cativo, assim? Cadeira cativa? Tanto tipo temos Maraca? um público... Maraca, Mari Consul, ele acabou de entrar. Tanto temos um público cativo que eu hoje resolvi fazer a live, Joana, com as perguntas que fizeram. Entendeu? Uau! Ih, agora... gente, JN que se cuide, a gente tá... Chora Bonner, né? Chora Bonner. Você Bora sabe, lá, você sabe, Joana, bancada. que eu comecei, quando eu comecei a fazer, digamos assim, as pautas dos nossos encontros, eles falavam sobre coisas diversas. E eu percebo que as pessoas retornam à questão da gordofobia. Você está entendendo? É claro que o nosso corpo é múltiplo que as pessoas precisam ventilar, né? Esse é um assunto que é muito pouco falado ainda. Isso é que eu estou entendendo. Exatamente. Uma live é pouco para a gente passar por esse assunto. Então, o que eu fiz hoje aqui na nossa live foi reunir algumas perguntas que as pessoas fizeram acerca desse tema, dessa questão, né? Agora, uma coisa eu acho que é curioso para a gente conversar. Aliás, amigos, vocês podem mandar algumas ideias aqui, conversar com a gente. Tá? Estamos à disposição de vocês. Interativa. Olha, gente. Tô me sentindo... Sabe o show da Xuxa, quando ela jogava cartinha assim, a gente pegava e respondia? A gente pode fazer uma versão. Você sabe... Edu. Poxa, eu ia gostar. Você sabe que eu estava... como é que eu vou dizer? E a Cris chegou também, moda da Cris sempre presente. Eu estava começando a divulgar a nossa live hoje, e aí uma pessoa falou assim, que eu achei muito legal. Eu gostava quando vocês tinham aquele título Com Que Corpo Eu Vou. Aí eu falei, mas esse não é um título, esse é o livro da Joana. Como é que você chegou nesse nome, Joana? A ideia que eu tenho... Deixa eu dar boa noite a Liz Maia, que acabou de me cumprimentar. Ela deu, como é que boa eu... noite? É Liz Maia Maia, Liz Maia _ Maia. Então, assim, né? Olha só como é que... A questão da Zona Sul, da Zona... chegou primeiro para vocês comentaram do que para mim. Como é que pode, hein, Joana? Não, tá aqui também, já tinha visto. Mas, Joana, a ideia que eu tenho é uma visão assim capitalista dos corpos, onde parece que as pessoas transformam os corpos em produtos, né? E você fala, com que roupa que eu vou? É uma blusa ou outra blusa? Não, é o teu corpo. Super Como é que produtos. Assim, diferentes classes, diferentes usos, diferentes corpos, diferentes indumentárias, diferentes valores, há uma cartografia, um mapeamento desse corpo. A gente acha que, perdão, essa questão do culto ao corpo, da sociedade de consumo, da gordofobia, né, da dieta, se atualiza, ou seja, bate igual para todo mundo. Não. Então a gente tem que começar ir separando as pessoas, até para depois juntar em certos grupelhos, assim, para afinidade. E foi mais ou menos o que eu fiz esse foi o meu segundo livro. Falei, peraí, eu já vinha da Zona Sul, Carioca, Academia do Asfalto, clínica particular, e aí eu caí num hospitalzão público bom para, né, SUS, assim, pra gente cair na realidade.
setor de obesidade. E aí eu só tomava, ó, só sacode, Edu. As mulheres me davam um baile, assim, das favelas. Chegavam, assim, o mínimo que elas me diziam, isso é que me levou à motivação do Cuca Corpo. Eu vou, vem cá, a senhora tá achando o quê? Que vem maçã da Mônica e queijo cottage na cesta básica, gata? Vem não. A gente sabe muito bem o que tem que comer. Agora, a questão pobre come igual rico? Gosta da mesma coisa? Valoriza o mesmo corpo? A gordura é vista da mesma forma? Aí, quantas questões que já começou a me acender. E a questão da privação é igual para pobre para rico? Porque para rico parece que é um valor, né? Seco, saradinho, definido, a questão do caráter. Agora, para pobre, na época, esse livro tem esse ano faz 10 anos, o que elas me diziam era o seguinte, Edu, na favela, se a gente começa a emagrecer demais, o nego já começa a comentar que tá miserável, tá passando fome. Ah, é? Ó, que interessante. E aqui é mulher churrasco, tem carne para todo mundo, entendeu? É o que elas diziam para você. É o que elas me diziam, que ruim era quando elas passavam nas quebradas e ninguém chamava de gostosa. Ao contrário de uma Adriane Galisteu, por exemplo, que dizia no Jô, né? Não, eu sei que eu tenho que fazer dieta, quando eu passo na rua eu ouço que eu sou gostosa. Aí eu comecei a ver os contrastes, falei, opa, peraí, aqui, né, pesquisadora que sou, falei, aqui tem angu debaixo desse, tem um caroço debaixo desse angu, perdão, eu quase que inverto o dito popular. E aí foi isso, eu comecei a frequentar baile funk, comecei a frequentar três comunidades aqui do Rio, para ver como é que era isso, como é que era esse corpo que podia ser mais sinuoso, como é que era essa relação com a gordura. Será que elas não se viam tendo o corpo que elas tinham? Ou tudo bem? E aí era só baile atrás de baile, Edu. Uau. Era assim, elas me diziam assim, acha o quê? É engraçado, rico é engraçado, né? Bota roupa larga e acha que ninguém tá vendo que é gordo, só fica com a roupa larga. Mas de onde veio a ideia? Maravilhosa. Que corpo eu vou? Qual foi a inspiração direta? Era o corpo... a inspiração direta? Um dia eu estava parada no sinal, na Voluntários da Pátria, essa foi a inspiração direta. Passou na frente, assim, do meu carro, uma moça bem gorda, com uma roupa, assim, o adjetivo que eu dar, assim, deliciosa, assim. As carnes todas expostas, Uau. um cinto bem apertado, uma roupa bem cinturada, tá? Muito sensual. E aí eu quedei pensando ali, eu falei, caramba, mas peraí, lá na PUC eu não vejo isso, eu vejo as pessoas se escondem. Como é que... Será que ela não se percebe gorda? Ou ela se percebe gorda e tudo bem? Como é que é esse código, assim, de você ter carnes, ter um volume, ter sinuosidade e não se esconder atrás de muito pano? Aí comecei, né? E o sinal não abria, porque era a época do Rio Cidade, e fui ali pensando. Que legal. Aí, minha primeira incursão nos Morros Cariocas, e elas me diziam assim, não, claro que eu sei que eu tô gorda. É claro que eu sei, mas e daí? Ué, esse é o corpo que eu tenho, é com esse corpo que eu vou. É com este corpo que eu vou. Essa foi uma frase que me marcou. E a outra coisa, Edu, eu tinha muita dificuldade, quando eu fazia entrevista com mulher de classe média alta, de ir na casa das pessoas. Eu queria ver o armário, eu queria ver o que elas comiam. E ninguém abria. Era só num café, tinha aquela asepsia classe média. Sei. Uma distância. E aí eu resolvi fazer um ensaio, um documentário em favelas, 3 favelas cariocas. Edu, todas abriram as portas, tanto que tem isso no livro, o ensaio. Olha. E a primeira coisa que elas me diziam, eu botei isso no livro, pode entrar, isso aqui é um corpo de portas abertas. Aí pronto, aí eu me apaixonei, falei, vou fazer meu segundo livro sobre isso. Que legal. Eu acho os títulos dos seus livros muito legais. Tem sempre corpo, né? Tem sempre corpo. Com exceção do Intolerável, mas assim, é a marca ali. Agora, Joana, você sabe que então, para quem está chegando agora, né, que as pessoas aumentaram aqui, é o seguinte, a gente está sempre pensando em diversificar os assuntos, mas vocês me retornam com muita procura sobre a questão da gordofobia, que realmente é um assunto novo dentro da sociedade, não que a gordofobia seja uma coisa nova, mas recentemente estamos falando sobre o assunto.
né? A gente fala aqui claramente que o mundo vai de mal a pior, mas se tem uma coisa muito interessante, é essa questão das minorias tomarem a frente e começarem a buscar E essa é a representatividade. discussão quente do momento, né? Não é? Cara, pauta identitária Você ou viu? mercado epistêmico é a pauta do momento, diga. Eu queria até convidar todas as pessoas aqui a ver meu último post, que eu fotografei aquela bailarina da Anitta. Quer dizer, eu repostei, né? Fotografei. Eu repostei a bailarina da Anitta, que é a Thaís Carla. É uma foto dela transando com o marido. Achei muito bacana ela colocar, porque ela foi muito atacada há pouco tempo atrás, porque Ousada, ela ousada. fez uma foto nua com umas luzezinhas. Eu queria saber, inclusive, a opinião das pessoas que estão aqui. Se vocês já viram o meu último post, dá uma olhadinha lá rápido e comenta comigo, comenta com a gente aqui. Mas essa questão da representatividade é muito importante, né, Joana? Você sabe o que eu acho mais importante para a gente pensar, usar o termo, eu estava entre caixas, né, lá na mudança, pensando as coisas e pensando já na live aqui. Falei, vamos lá, o Edu quer abrir a caixa da gordofobia, atendendo ao pedido, então vamos lá. O que eu acho mais representativo dessa caixinha aí, chamada preconceito? Essa relação íntima do corpo com a sexualidade. Por que a Thaís Carla eu acho que é ousada, ou o que mais me chama atenção nessa postagem? Afirmação ali peremptória, né? Esfregando. Sim. Tem sexualidade sim, eu afirmo. Não vamos deserotizar o corpo gordo. Ele não é. Vamos acabar, ou tentar ressignificar essa ideia de que sexualidade no gordo é motivo de escárnio, é grotesco, é risível, é monstruoso, Sim. né? Acho que ela trabalha com, pelo menos assim, não sei se consciente, eu acho que consciente, né? Porque na hora que ela É. posta isso, Ela é bem com, esclarecida. com essas representações sociais em torno da sexualidade, que aí tem o fato de ser gorda e ser mulher. Porque a gente não vê isso com corpo gordo masculino, vê menos. Sim, Você vê vê menos. filme, filmografia, Hollywood, tem o cara que é gordo, gordinho, gordo, obeso e tal, em espaços, assim, enfim, como é que eu posso dizer? Com uma stripper, ou, enfim, num puteiro, né? Como é que chama? Num inferninho. E ok, né? Então, antes de ser gordo é homem. Então, aí a gente Aí é outra estranha coisa, mesmo. né? Agora, mulher, a primeira vez que começou a sair na mídia show de burlesco com gordo, nossa mãe foi saraivada de críticas, pessoas, Muitas, né, né? na internet. Foi até se eu não me engano, Edu, num documentário que eu participei da Suzana Lira, maravilhoso, que foi como é que se diz, meu Deus do céu? Foi exibido, eu falo, foi ao ar, foi exibido no GNT, chama Meu Corpo é Mais. Legal. E tem uma. Agora eu tô. Certamente alguém vai lembrar aqui no nome dela. É uma atriz, é conhecida, ela faz show de burlesco. É Ana Não sei se ela. Berdi? Não sei. Não, acho que o sobrenome é. Vamos cifrar da Cal. Sei que ela é incrível. E ela é absolutamente provocativa, porque ela vai pela via do estranhamento e consegue capturar o olhar. A primeira reação das pessoas é ter espécie, né? Assim, de, ué, mas uma mulher gorda, tão empoderada, É. porque o burlesco Como é que ela tem vai isso, excitar né? as pessoas, né? Como é que uma gorda vai E excitar as ela vai pessoas? pela via do estranhamento. Eu acho assim muito sofisticado, já que a gente está trabalhando com representação, porque te dá aquele Sim. incômodo. Agora, você sabe Pronto, uma e ela coisa? fala, te deu incômodo, você já fez o sujeito pensar. Diga. Exato. A Thaís Carla, uma coisa que eu acho interessante nela é porque ela tem dois filhos pequenos, né? E existe uma questão também que eu sempre escuto falar sobre as mulheres obesas, que elas vão ter dificuldade de engravidar. Você já ouviu isso, Joana? Já, porque em termos clínicos, ela vai ser advertida de tudo, né? Sei. Cardiopata, enfim, vai ter pressão alta, vai ser hipertensa, vai ter, bom, baixa propensão a câncer. Agora, é interessante a gente trazer aqui, porque em termos, já que a gente está de novo falando de representatividade, e obviamente, né, iconografias, imagens históricas, aquelas virgens, né, mesopotâmicas, você repara, são todas obesas. Então, a Sim. noção de fertilidade, isso é uma questão hormonal, inclusive, né? Mulher com percentual de gordura muito baixa, aí sim tem dificuldade para engravidar. Sabemos, né? As atletas ou as bodybuilders com um percentual muito baixo, e isso está intimamente ligado, né? A mulher, biologicamente, ela tem uma propensão a acumular gordura,
porque isso está relacionado diretamente com a capacidade de gestar, né? Ou de, pelo menos, segurar ali uma gravidez. Então, enfim, na verdade, é uma ignorância. Eu não estou fazendo apologia, de novo, tem sempre que marcar isso na rede, a gente tem sempre que falar com ressalvas, né? Mas, enfim, seria o contrário, né? O que a gente vê é mulheres com muita dificuldade de, entre outras coisas, né? Quando tem o percentual de gordura muito baixo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Então, eu fiz aqui, eu tenho umas 20 perguntas para a gente discutir, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer todas, porque a gente fala pra caramba e esse assunto gera outras ideias, e aí a gente... Mas eu fiz uma ordem aqui. Vai derivando, né? Qual seria a importância? É claro que a psicoterapia ou a psicanálise é importante para todo mundo, mas assim, qual a importância da psicoterapia para uma pessoa obesa? Porque como não existe a criminalização da questão da gordofobia, você tem que ir entendendo como você vai se defender de uma sociedade gordofóbica sozinho. Então, Joana, qual é a importância da psicoterapia para o obeso, na vida do obeso? Enfim, isso vem mudando, né? Porque a grita tá de tal ordem, né? Ganhando muita visibilidade na rede, os grupos se organizando, de ação afirmativa, né? Que, enfim, você já tem um pensamento crítico aí, não tão incipiente, né? Isso está se popularizando. Bom, de qualquer maneira, a gente sabe que, como é que eu posso dizer? Para você garantir a saúde psíquica, né, do sujeito, você precisa de uma coisa que é muito básica, né, que é reconhecimento e visibilidade social. Total E importante. é justamente esse o ponto nevrálgico, né, da questão do obeso. Né? Paradoxalmente, quanto mais obeso, mais invisível. E aí, como é que você se constitui enquanto sujeito, não só em relação à autoestima, ao sentimento, né, de mais-valia, de que a vida vale a pena, de que você, enfim, né, faz a diferença para alguém, se você tem todo o entorno, você tem um caldo cultural que te afirma o contrário, né? Sim. Que você não vale a pena, que você é a representação do fracasso, do insucesso, do sujeito que administra mal, da má gestão de si. Então, assim, talvez, tentando sintetizar aqui, uma das funções mais importantes de uma terapia, de uma análise para o sujeito obeso, seja poder ressignificar, né, esse caldo cultural e as representações sociais que a ele chegam. Sim. Ressignificando e criando um repertório de representações mentais, né? Sim. Onde ele possa se identificar e transitar com alguma dose de conforto. Sim, e aí poder tocar a sua vida, porque... né, a grande questão é que você passa eu falo, né, de um outro lado, você tem uma visão mais técnica do assunto, eu falo de dentro dessa vivência. E quando você realmente é introduzido na sociedade, já acontece a gordofobia na família. Depois, o primeiro meio social é a escola. Ali é crudelíssimo também. Então você demora... Força, né? Você fica reeditando o trauma, né? Reeditando a sobreposição de traumas, na verdade. Viver é isso. Na verdade, a gente vai colecionando os traumas e vendo como é que a gente passa da melhor forma por eles. Mas o fato é que até você entender como é que você cria os seus arquétipos sem tanta interferência do preconceito, você já passa um tempo. Eu fui entender isso depois de 40. Mas veja bem, Edu, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, vou pôr em destaque. Como é que você cria todo um repertório, um universo de novas representações? Porque prescindir do outro, a gente não vai prescindir jamais. Eu posso até fazer uma pergunta. Isso que é importante, né? A gente tem em mente. Essa pergunta é o que você vai responder. Olha o que o Luiz perguntou aqui. Como fazemos para construir a nossa segurança social dentro de uma sociedade gordofóbica? É isso que você ia falar, não é? São estratégias, né? São estratégias de sobrevivência, estratégias também, mecanismos de defesa, obviamente, porque são escolhas. Se você faz esse mapeamento, você começa a escolher aonde que você se sente mais confortável, e sentir-se mais confortável implica necessariamente em ter um espelho mais generoso e que te aceite mais, né? Então, acho que isso é o que vai dar segurança, conforto, acolhimento, que é outra palavra-chave
para que a gente possa ser, existir, né? Achar que, enfim, que a vida vale a pena, né, Edu? Na verdade é Sim. isso. A gente precisa de bons espelhos, né? Agora, ô Joana, outra pergunta da Elizabeth perguntou como é que nasce a gordofobia na nossa sociedade? Isso é uma pergunta difícil, né? É só isso, a gente já dá uma live inteira, um ciclo de... Pô. Quem é a Elizabeth que pergunta isso? Elizabeth, de São Paulo, Guarulhos. Pois é, Elizabeth, vou tentar não cair nessa casca de banana, vou tentar dar uma avisada aqui geral. Olha, eu acho assim, não vem, ela vem esposada, né? Ela vem associada à ideia do corpo enquanto um elemento de centralidade, investimento do sujeito. Né? Uau. E a noção de corpo, por sua vez, vem com a ideia do sujeito enquanto um produto. Enquanto o sujeito, entre aspas aqui, mas é inclusive o termo que o próprio Foucault usa, né? Uma microempresa, né? Que precisa se divulgar, precisa ter um desempenho, tamanho, né? Mas né? Os cuidados de si dão muito conta disso. Então, numa sociedade, também isso só vem em par com uma sociedade, né, de ampla e restrita valorização da imagem, o corpo vem como o carro-chefe, o epíteto, digamos assim, né, a alegoria máxima da boa gestão de mim. Olha só, o meu corpo, a minha aparência, são o testemunho incontestável de que eu sou muito bem-sucedido, de que eu sou um ótimo gestor de mim mesma. Bom, então voltando mais ainda, isso por sua vez tá intimamente ligada com uma visão capitalista, né? Com a ideia de que o sujeito precisa consumir e ser consumido, que é o que eu sempre digo e repito aqui. Sim. Porque eu, enquanto imagem, enquanto produto, tá? Enquanto simulacro, enquanto que vocês quiserem, isso só funciona dentro dessa perspectiva de um grande mercadão, né? Então, dentro desse... Um varejão de sujeitos, né? Então, dentro desse grande mercado, onde todos os corpos são microempresas, as empresas que não estão pagando todas as contas das leis vão tomar porrada, é isso? Quem foge um pouco do padrão, olha... Tá ideia, E não tem dívida ativa, né? Não tem anistia. Entendi. Agora, olha que coisa interessante. O Otávio... Não está produzindo, né? A ideia de que o corpo magro, Edu, e jovem, ele é um corpo que responde, quando eu falo, para não ficar muito superficial demais, essa questão do capitalismo, ele responde a uma demanda capitalista de produção. Os corpos produzem, tá? E dentro de uma visão capitalista, ele deve sempre gerar um excedente. O que é esse excedente que a gente entende que seja a chamada mais-valia? O excedente é tudo aquilo que ele consome e gasta, tá? Ou seja, mais do que o retorno, digamos assim. Só que você tem uma falácia aí, né? O que te é vendido é o seguinte, olha, se você consumir tais e tais práticas, se você tiver o corpo tal, qual é a falácia, a perversidade do discurso? Um universo de delícia. Sabe a pulseirinha VIP? Opa! É isso, entendeu? Você vai ter acesso amplo e restrito a um mundo que a gente em psicanálise chama assim, sem castração. A um mundo de gozo e restrito, sabe? Você vai ser um mamífero advanced, não é isso? Premium. Você sabe que a quantidade de capital, tudo é premium, né? Você quer ser premium ou você quer ser o que é? Van Gogh, personalité, ou você quer ser mainstream? Você quer ser? Exatamente. Você quer ter prestígio. Mas, Joana, escuta uma coisa. Né? Escuta uma coisa. Aqui o Otávio de Salvador está perguntando para a gente se a gordofobia do dia a dia, aquela pequena gordofobia, deve ser combatida ou se isso é excesso de patrulha. Ele está se referindo a essa coisa assim, tipo, patrulha, olho gordo, pensamento de gordo, cabeça de gordo. O que você acha disso? Você acha que esse tipo de coisa deve ser combatido ou a gente deixa passar como o temperamento de alguém que falou? Não, eu acho, inclusive, que semanticamente todos esses termos que você usa aqui já reproduzem o preconceito, para início de conversa, né? Então... porque, de novo, vamos ser Foucaultiano, ótimo que ele tenha trazido a ideia de patrulha, porque a patrulha, ela está intimamente ligada a essa noção trazida por Foucault do presente no vigiar e punir, né?
um sistema de regulação social que, para ser eficiente, precisa ser mão dupla. Ou seja, esse controle, essa regulação, essa patrulha, ela não é mão única. Os próprios sujeitos que são assujeitados, patrulhados, vigiados, reproduzem, patrulham os outros, os próprios corpos, corpos dos outros. Tá? E essa malha é que vai gerar isso que ele está falando. Né? Entendi. Essa reprodução ali da patrulha, do preconceito sem se dar conta, né? Das pequenas intolerâncias ali no comezinho, né? Aquele pequeno comentário que você solta quando você está no quilo, sabe? Assim, com o amigo, fala, pô, mas hoje é segunda, você vai pegar sobremesa? Nossa! Soltou ali, né? Não, peraí, pega a fruta, não pega o pavê, não, hoje é segunda. Nas pequenas, né? É aí que a coisa vai. Como é que você faz quando você se sente... Você, Joana, porque eu nunca faço uma pergunta para você, mas assim, quando você se sente patrulhada com comida, porque eu detesto. O que você, quando alguém olha se você toma Coca-Cola, ou se você come brigadeiro fora da hora? Isso é muito chato, né? Solução de compromisso. Solução de compromisso. Eu me pego, assim, se eu olho uma pessoa com um olhar que eu suspeito de recriminação, eu brinco, né? Um olhar fascinoroso. Tipo, pô, segunda-feira você está se permitindo comer a trufa do café? Sei lá, por exemplo, né? Porque a gente não precisa ser não se engane, às vezes a gente acha que a gente está super normatizado. Pô, a pessoa está me olhando por quê? Eu não peguei um tijolão de torta de chocolate. Às vezes é no pequeno, né, Edu? É no pequeno. É no né? pequeno. Às vezes a mãe, o pai levanta a sobrancelha assim e fala, precisa? Assim, às vezes é só uma coisinha assim. Precisa. É impressionante como alguns hábitos, Quem, né? como os hábitos alimentares, quando eu falo polarização alimentar aqui dentro da Dieta do Amor, que eu falo isso, né? No fato de nós sermos um clube de autoaceitação estético-alimentar, onde a gente discute a sociedade através do que nós comemos e do nosso corpo. Então, quando eu falo de não ter polarização alimentar ou polarização estética, é isso. Eu não quero falar mal de vegano, de nenhuma. Estou usando só um exemplo. Às vezes, a pessoa é vegana, o outro é fast food. As pessoas, elas se debatem, elas não se aceitam. Né? Se cada um tem mas olha só, aí eu vou dar uma tensionada aqui nessa discussão. Isso é uma utopia, né? Assim, aliás, é importante marcar aqui, quando alguém, que agora eu esqueci o nome, pergunta quando começa esse preconceito, pelo menos quando é que se localiza a questão da lipofobia. A Elizabeth, pois é, quando o corpo, né? Quando o corpo passa a ser mais importante, quando a exterioridade, quando, né, o que a Paula Sibila chama o show do eu. Né? Mas, de qualquer maneira, que é o show do eu, né? Bom, enfim. O que eu ia dizer para você? Essa ideia de que não há uma... Como é que eu posso dizer? Um universo, um cenário idílico, assim, utópico, onde, né, não haveria essa tensão. Ele é inviável, se a gente pensar assim, como é que se constitui toda a sociedade, Edu. Porque primeiramente, né, você não tem esse nível de equanimidade. Você tem sempre sujeitos com mais privilégios que outros. Né? Para início de conversa, pelo menos dentro dessa perspectiva aqui mais capitalista e tal. Não é uma live pensar como seria um mundo de corpos anárquicos, ou como seria, né? Enfim, numa horda primitiva. Ainda assim, nas sociedades primitivas, tem sempre uma hierarquia. Tem sempre sujeitos que têm mais privilégios que os outros. E essa é uma relação intimamente ligada ao fato de que esse ideal, de que esses privilégios, de que isso que a gente tende a reificar é para poucos. Então, vejamos, assim, que mundo? Pensemos, assim, né? O corpo magro, o corpo jovem é para quem? É para quem? Para quem pode. Sim. Né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas o corpo gordo do Renascimento também não era para todo mundo. Sim. Pensemos, né? Ou o corpo da democracia grega também não era para todo mundo. Era para homens, héteros, né? De classe... Enfim. Então, assim, nunca é para todo mundo.
Agora me Não diz uma estou coisa, trazendo a Joana. solução, mas estou aqui, né, cutucando. Olha o que a Maria Silvia perguntou. Por que dentro da sociedade existe o hábito de falar do corpo alheio? Isso é a chamada falta do que fazer? Mas por que isso? Aí já tem uma Porque essa seguinte falta de cerimônia. aí já tem uma seguinte que eu acho que se emenda. Quando que o corpo alheio passou a ser vigiado dentro da sociedade? Isso é interessante, né? A gente passou a vigiar o nosso também, né? Porque não é uma vigília, não há uma patrulha só do corpo alheio. A gente vigia o corpo alheio porque há uma regulação intensíssima do nosso corpo também. Isso é importantíssimo dizer. Nós não somos extremamente, generoso não é a palavra, condescendentes, permissivos. Eu não acho que com a gente está tudo bem, patrulha só o corpo alheio. Muito pelo contrário. Quando a gente vai em cima do corpo alheio e é crítico, a grande maioria das vezes é quando o outro permite coisas que a gente não permite. E aí o outro fica no lugar de transgressor ou de ter certas liberdades, você permitir certas liberdades que a gente não se permite. Sim, é muito mais sim. dessa ordem. De qualquer maneira, respondendo o outro aspecto aí da pergunta, né? Não é falta do que fazer, porque a constituição identitária, subjetiva do sujeito contemporâneo, ela se dá fundamentalmente através da imagem, repetindo o que eu já digo e repito Olha, aqui todas lá, e isso não em desde cima da sua sempre? interioridade. Sim, somos todos constituídos subjetivamente, né, nos últimos 30 anos, digamos assim, pelo menos, para não dizer mais, em cima da imagem, a avaliação que a gente faz de nós mesmos e dos outros não prescinde da imagem. Sim. Por isso a questão do consumo, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Gente, é muito legal quando vocês participam e dão ideias que começam aqui. A Suzartinha escreveu assim: eu acho que sim, porque o meu peso sempre incomodou, ela botou em caixa alta, muito mais aos outros do que para mim. E eu queria te dizer, Suzartinha, que isso aconteceu comigo também. Quando deu uns 20 anos de idade, eu percebia que eu chegava nos lugares e quando eu engordava, ou quando eu já era gordo, mas quando eu engordava um pouco mais do que eu já era, a minha família ficava aflita com aquilo. Eu percebia que era como se eu estivesse expondo um fracasso daquele núcleo de pessoas. Você está entendendo? Familiar. Você Sim, sim. chega com o seu corpo gordo sem falar nada. Alguém pode ter tido um problema, mas é como se você trouxesse um sintoma de uma questão. Então, eu via as pessoas ardendo, aflitas. E aí elas me cobravam de forma agressiva que eu consertasse o meu corpo quase que para não envergonhar essas pessoas. Então, isso que você está falando aqui, né, que o seu corpo incomodava muito mais aos outros do que a você, eu também percebi. Percebi isso, porque eu fui ficando incomodado, mas lá para os meus 20 anos eu falei, caralho, entendeu? E já falei o palavrão, né? Pode, né, Joana? Acho que não tem problema nenhum. Falei, caralho. Eu na patrulha não vai ficar comigo, não. Não. Não, Esse lugar não é meu, não. aí eu pensei o seguinte, peraí, olha só, estão falando que é muito ruim ser gordo, né? Vamos ver como é que é isso. Aí que eu comecei a ver o que essa questão significava para mim, porque chegava com tantos signos pejorativos vindo dos outros, entendeu? Que eu comecei a entender, não, peraí, esse peso realmente é demais, ou não é? Gordo é um desgoverno, pesa... Não, então eu comecei a criar os meus próprios critérios, mas dentro de uma agitação que vinha muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Você está entendendo? Estou entendendo que é um exercício continuado, sofisticado, mas também trabalhosíssimo. Porque para a gente criar uma Nossa. gramática, uma semântica particular, é um exercício de desconstrução. Tanto que a gente sabe que a gente aprende a falar porque a gente vive em sociedade. A nomear nossos afetos, nossas inquietudes, nossas dores, porque outros nos ajudam, partindo da premissa psicanalítica, é claro, né? A nomear isso tudo. Então, você cortar, deixar de se identificar com essa fala, com essa atribuição de valor, com essa atribuição, sobretudo, moral, que é externa a você, e passar, então, a você redefinir, hierarquizar esses valores, não. Esse fracasso não é coletivo, não. As pessoas, né? O meu corpo não pode ser representativo de um modo insuficiente do meu pequeno clã aqui. Não, esse corpo ele é fruto de escolhas minhas e de um direito que é só meu e é inalienável. Exatamente. Porque eu Então, acho que. mas olha quanta operação psíquica, maturidade, corte, luto há que ser feito, né? Não é uma coisa Sim. fácil.
Você sabe, Joana, que aqui na frente da Dieta do Amor, né, porque eu fico comandando todo o material que eu coloco para dividir com a gente e poder conversar sobre esses assuntos. Eu acho muito importante que eu me valha do humor como uma ferramenta para fazer que esse assunto chegue a um número maior de pessoas. Porque muitas vezes a gente não quer falar sobre engordar ou sobre uma dificuldade em emagrecer ou sobre autoimagem, mesmo quem é magro. É uma questão difícil. Então eu acredito que o humor seja uma ferramenta para que a gente possa abraçar as pessoas e chamar elas para conversar sobre um assunto que é tabu, como é o caso do peso, né? Então tem essa questão aí de estético alimentar, entendeu? Que vira uma grande dificuldade para a gente administrar. Aí eu te faço uma pergunta que a Joana, sua xará, aqui de Cabo Frio, perguntou por que o corpo gordo incomoda tanto? Antes de você responder, eu digo que eu já vou ler as várias coisas que estão escrevendo aqui. Responde essa pergunta, querida Joana. Por que o corpo gordo incomoda tanto e digo mais, desestabiliza a sociedade magra? Porque você quebra com o tabu, né? Basicamente, você está mexendo aí com um tabu, com um dos pilares fundamentais da sociedade contemporânea. São dois, né? Comida e morte, basicamente. Comida e morte? Olha. Pelo viés do envelhecimento, a morte, né? Porque corpos velhos produzem, ou não produzem, ou produzem muito mais lentamente. E aí, de novo, lembre, né? De pano de fundo a toda essa discussão sobre o que é o corpo no capitalismo, o que ele produz, o que ele gera de excedente, etc. e tal. São corpos que não produzem, não são bem-vindos, são marginais. E aí temos o corpo gordo gordos e velhos, meu amor. Que não produz? Gordos e velhos são marginais. São marginais, são párias. Mas o corpo gordo não produz porque não compra roupa em shopping, é isso? O corpo gordo não produz, vou te dizer por quê. Reflete uma forma desorganizada, embaraçada e muito, como é que eu posso dizer, pouco eficiente. Não consome comida de magro, né? Não consome exercício de magro, as roupas de magro, as práticas corporais, das massagens aos cremes, quer dizer, consome, mas não tem a resultante, né? Para ostentar. Olha, me privei, investi nisso, está aqui o meu recibão. Me autoriza. Não tem esse recibo para dar. É muito importante a representatividade gorda, no caso da Thaís Carla, que colocou essa foto hoje, é por isso que é legal, né? É porque ela fala, oi, eu tô aqui performando a minha vida do jeito que eu escolhi, com quem tá comigo, e tá sendo muito bacana. Isso é legal. Eu gosto desse termo, inclusive eu acho que ele é bem contemporâneo, são performances, exatamente. A gente pensar nessas pautas identitárias, a gente pensa em performatividades, né? E não há só uma performance que seja, ou não deveria, né, em tese, legítima. Sim. A grande questão é o que é legítimo? A única performance, a única forma de desempenho valorizada é da magreza? É da juventude? Olha, o Matias falou assim, vira bode expiatório da gula alheia. Aí a Priscila falou, realmente, Edu, a Joana é a diva da psicanálise, como você diz. E não sou eu que digo. Aí o Gordinho Carioca escreveu assim... Gordinho Carioca, adorei esse nick. Maravilha, tá lendo aqui, adorei. Adoro vocês, vejo muito de mim nessas lives e aprendo muito com vocês. Aí a Suzartinha escreveu assim, putz, Edu, é assim mesmo que acontece. Eu acho que ela estava falando do meu depoimento de como eu chegava nos lugares pequenos e percebia a aflição dos mamíferos por causa do meu corpo GG. Aí o Guto Mancini... Mas ficou claro aqui para a galera, para nossa tribo, o que eu estou querendo dizer com tabu? Porque essa inquietação, ela reflete uma inconformidade. Sim. Ela reflete, é um testemunho de que, olha só, eu estou fazendo algo diferente do que era esperado. Sabe que é me esconder em casa. Que você respondeu, mas eu sempre saio um pouco perturbado, porque uma vez você me explicou, né, que eu achei muito interessante, que o corpo gordo era punido pelo capitalismo porque ele não comprava PMG. Eu falei, porra, Joana, mas justamente por isso o capitalismo não faria roupas maiores? Aí você me disse assim, não, Edu, não faria, porque é mais vantajoso que ele entre na academia, que ele compre o chás, que ele compre tarará, que ele consuma o problema do que você resolveu o problema para ele. Faz a conta, né? Faz a conta. O que movimenta
cirurgias, dietas, cremes, spa, ou você simplesmente entrar numa loja e ter lá um manequim que lhe caiba. Isso é uma coisa chocante, né? Eu sei que talvez você não se choque porque você pesquisa isso, mas Não, isso me choca. Como eu milito nisso há muitos anos, há 2 décadas, eu sempre me debati e falava, gente, mas não é possível. Como é que não tem? Porque final da década, na década de 90 não tinha. Sim. Né? Modelo plus size, uma moda plus size. Eu falava, cara, mas o capitalismo cria tantos nichos de consumo, como é que isso... Eu tinha nos Estados Unidos, né? Aqui que demorou muito para chegar. É o país das ações afirmativas. Então, assim, não, me choca. Isso me... Não sei se choca, mas me deixava indignada, né? Agora, olha que Muita interessante exclusão, aqui. né? O Leandro escreveu, a Joana é uma pessoa muito interessante, estou amando o papo, ela é maravilhosa. Inclusive, o Leandro é psicólogo também. Liz Baia falou aqui, e estão chegando mais Guto pessoas. Mancini, dermatologista, tô vendo várias pessoas aqui. É bom que a classe médica também compareça, né? Agora, olha só. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Gordofobia na família. Alguém me diz assim, para quem eu denuncio a gordofobia na minha família? Olha que coisa interessante. Pro analista. Pro analista. Cria Bota uma outra família de amigos escolhidos, né? Faz alguma outra coisa dessa natureza. Eu acho que você tem que denunciar a gordofobia da sua família para você mesmo, para sua estima. Denuncia para ela. Sabe por quê? A brincadeira é essa, né? Se ouve, se escuta e corta. Né? Não, porque às vezes você tem com aquela pessoa uma relação de devoção. Quando você é um garoto, eu tinha irmãos mais velhos, achava que aquelas pessoas falavam coisas sagradas. E não é assim. Todo mundo erra, né? A gente aqui... Chama-se idealização, Edu. Exatamente. Isso análise ajuda também. Isso aí análise Quando ajuda. a gente começa a falar sobre médicos aqui, a gente idealiza os médicos. Você, teoricamente, vai no consultório... Gente, discurso de poder, né? Tá tão ligado à medicina, caramba. Aí, o que acontece? Você idealiza o médico porque ele está ali, você vai naquela pessoa que estudou. Quando você chega lá e o médico é gordofóbico, você não percebe aquilo. Você não recebe um e-mail de confirmação. Sim, o seu médico é imbecil. Você não recebe isso. Então, você fica assim achando que o problema é seu. Então, eu acho assim, quando você sofrer gordofobia da tua família, enquanto a gordofobia não é uma coisa... a gente não criminaliza isso, você tem que explicar, entender que você vai ter que conviver com pessoas ignorantes. Você, desculpa eu te dizer isso assim claramente, mas é o que acontece, né? É da nossa família, não, são pessoas... de grupo, né? O fenômeno de grupo é uma coisa muito potente, né? É o quê? O fenômeno, isso você está descrevendo, é um fenômeno de grupo. Sim. É um fenômeno potente, quer dizer, mas o sujeito sair aquele onde está cristalizado o problema se retirar do que o grupo mudar. Sim. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. O que fazemos com a gordofobia que fazem com a gente? Olha que interessante. Esse aqui, Matheus, do Ceará. O que fazemos com a gordofobia que fazem com a gente? Posso responder essa, Joana? Fica à vontade. Porque eu fiz isso. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de estar aqui conversando e eu acho que muita gente que está começando a vida, não sei se temos adolescentes aqui, eu acho que eu faço esse material muitas vezes pensando em quem está chegando na vida e está sofrendo esse tipo de agressão e não sabe como se recolocar dentro da sociedade através dessa brutalidade. Mas eu acho que o que a gente faz com a gordofobia, que fazem com a gente se torna mais forte e retorna de um jeito mais positivo para dentro da sociedade. Você está entendendo? Porque realmente é muito chocante, muito chocante. Eu lembro de muitas passagens assim de um amigo oculto que teve na minha família. Quando eu abri, eu acho que eu devia ter... Sabe por que eu lembro que eu tinha 13 anos? Porque nesse mesmo ano eu ganhei um disco da Blitz e um disco do Traje a Rigor e um do Kid de Abelha. Então eu lembro que eu devia ter o quê? 13 e tal. Aí uma das pessoas idiotas que me deram esse presente, não esses, o outro, era um livro assim, Só é Gordo Quem Quer. Agora eu te pergunto, isso é presente de amigo oculto? Não é. Não, eu considero isso uma patrulha. ofensa. Patrulha. O meu Natal acabou ali, entendeu? Então, assim, é muito complicado. O que eu acho, queria ouvir a você agora, é o que a gente faz com a gordofobia que fazem com a gente, é isso. A gente se torna mais forte e entende que o mundo tem algumas questões que a gente tem que administrar, senão realmente a gente fica louco, né? É uma reinvenção de si, né, Edu? É uma reinvenção de si. Felizes aqueles, ou talentosos, enfim, aquinhoados, não sei se geneticamente, não sei qual é o termo apropriado, que podem responder isso tudo com arte, né? Que é uma senhora saída sublimatória, mas muitos não conseguem, não podem, sucumbem, né? Viram pessoas
muito ressentidas, muito machucadas, né? Muito, enfim, condoídas, traumas reiterados, né? É uma coisa que gera um efeito nefasto, Sim. psiquicamente falando, emocionalmente. Então, assim, o que eu falei? Eu acho que é um trabalho de reinvenção de, como a gente chama em análise, né? Recontar a própria história de tantas formas e vezes até que ela lhe soe mais agradável, né? Agora me diz uma coisa, Joana. Eu tenho aqui uma outra pergunta que eu quero ler para você. Diga. É, Até que ponto a saúde passa por transformar um corpo gordo em magro? Porque essa aqui quem está falando é a Clarissa. E a Clarissa está dizendo que ela passou a ser respeitada dentro da família dela depois que ela perdeu 28 quilos. E ela está querendo saber até que ponto você precisa passar por esse tipo de esforço para ser considerado alguém saudável. Isso é muito interessante, não é, Joana? É muito interessante porque isso reflete um valor, de novo, que é cultural, né? É social, a questão. Somos uma cultura sacrificial, somos uma cultura, né, de valorização incontestável da disciplina, né? Não é à toa que eu, algumas lives atrás, falei da pastoral do suor, do puritanismo ostentatório, dessa moral protestante que a gente, né, percebe vigorar, aonde a obstinação, a disciplina, a privação, né, são valores máximos, né, na nossa cultura. Justamente aquilo que eu falava que nas classes populares eu percebia algumas distinções, alguns contrastes. Mas, enfim, então é nesse sentido que a gente ouve na família e depois em outros grupos sociais mais amplos, parabéns, né? Quando alguém faz uma dieta que perde muito, poxa, que força de vontade, né? Não é isso que está É, sempre por trás? é, Olha que feito, né? exatamente. Esse corpo agora, por isso que eu sempre puxo a ideia da pastoral do suor. Agora você tem a recompensa de poder, sem vergonha, não é só expor, não é só exibir, se glorificar. Há uma, sabe assim, ascensão e glória. Porque Sim. a jornada do herói passou por tantas privações. É bem essa lógica contemporânea. Essa é a lógica do desempenho. Ui, Entendi. eu falei Nossa, tanto esforço, meu celular resolveu se rebelar contra mim. ele Né? se rebelou. Eu vou ler aqui o que estão falando. Aí o Pronto. Serra, Serra, bom, vou chamar de Serra, tomar essa liberdade. Ele concorda que existe um peso no que vem da família. Então, assim, quando a gordofobia vem da família, a gente não tem exatamente a clareza de que aquela pessoa, na verdade, é chato falar, mas é um Porque a agressor, gente né? espera acolhimento, né? O problema é quando o acolhimento. O problema desse discurso da saúde com a beleza, magreza excessiva, ele está tão indissociado, né? Que fica difícil discriminar o que é cuidado, o que é zelo. Porque as pessoas, às vezes, não necessariamente elas são perversas, sádicas, elas podem achar de fato que elas estão, né, fazendo isso para o seu bem, Agora, sem se dar conta do mal, né? o Marcelo de Enfim. São Conrado aqui está dizendo assim: qual é a diferença entre pressão estética e gordofobia? Olha que Não tem, interessante. tem Eu diferença, também acho tem que tem. diferença. A pressão estética, enfim, né? Toda sociedade tem os seus ditames, digamos assim, né? Tem seus parâmetros ideais de beleza, enfim, estar ou não, você pode estar ou não em conformidade. Isso significa que você vai ter mais ou menos privilégio, vai ter um lugar de mais prestígio. Aí a gente está no âmbito dos ditames estéticos, tá? Ter Sim. prestígio, né? Ter algumas dádivas. Bom, gordofobia ou lipofobia já entra numa outra categoria de efeitos nefastos, digamos assim, na vida do sujeito, onde ele sofre sanções, onde ele sofre prejuízos de toda ordem, né? Isolamento social, ele é Isolamento, marginalizado, exclusão, excluído, né? exclusão. Inclusão socialmente validada, então ele deixa de ganhar dinheiro porque ele não consegue emprego, ele pode se deprimir porque também não consegue uma relação amorosa, na medida que a gente sabe, através dos estudos, né, de psicologia social, que as pessoas têm prevenção e não querem ser amigos ou namorar pessoas gordas. Então a gente já está num outro âmbito onde os prejuízos morais e emocionais são muito mais dramáticos, Agora, né? olha que São interessante. sentidos.
Eu Há me um sinto... empobrecimento, Edu, da vida, só para eu fechar isso aqui, com a questão da lipofobia, o que a gente percebe é um empobrecimento da vida do sujeito. E isso pode gerar depressão e uma série de outras, né, Sim. manifestações Olha emocionais. que interessante isso aqui. Vera Helena está falando, eu me sinto gordofóbica porque eu não acho que gordo é bonito. Como eu faço? Boa tarde, né? Eu acho o seguinte, a gente não acha uma série de coisas bonitas porque não tem a ver com o nosso gosto. Agora, existe uma diferença entre você não achar bonito e você respeitar. Você tá entendendo? É aquela velha história, né? Nem tudo que eu penso, eu acho, eu falo. Basicamente é isso, né? A gente está trazendo a questão da lipofobia aqui, basicamente o fato das pessoas se arvorarem ao direito de emitirem comentários altamente depreciativos sem ninguém as ter perguntado. Então guarda para você, Vera. Vera Helena, Vera, Vera Helena. isso. Até porque assim, a gente não Pode respeita não só... gostar, mas não precisa, né? Respeito. Exatamente. Pronto. Agora, olha só, vamos ler as coisas aqui, porque está acabando o nosso tempo. Aí o Serra está dizendo que acha que muitas vezes a saída de pessoas gordas é ficar ressentida com tanta dificuldade e acaba não entendendo que ela pode se tornar mais forte, que isso é uma prisão. O Matias fala, vocês dois estão de parabéns por abordar essa questão com tamanha sinceridade e clareza. Virei fã, que coisa maravilhosa, hein? Coisa boa. Aí o que a Suzartinha fala? Essa live tem que ficar salva para ser compartilhada. Ficará salva no meu feed. Fica. Aí o que mais? Vocês dois estão de parabéns, já falei. Aí a Liso Franco fala: exterior versus interior. Quanto mais nós interiorizarmos, menos peso daremos aos pesados julgamentos alheios. Quando estamos muito preocupados com o outro, o que vem de fora nos faz sofrer mais. Mas tem um trabalho para se blindar, assim, né? O que eu acho é que assim, isso é depois de uma idade. Eu sempre fico com pena do gordo jovem, sabe, que tem 6 anos e você é jogado no meio de várias regras completamente doentes. Porque vem natura, doentes. né? Não tem camadas, não tem como. Os mecanismos de defesa ainda não foram erigidos, né? Digamos assim. Aí o Big fala, Big Difference, deve ser isso. Minha filha come mal pra cacete, por acaso. Aí o Serra diz, ninguém é obrigado a achar nada bonito. A questão é falta de respeito. Todo mundo tem direito de existir dignamente e ter tesão porque tá afim também. Se você não acha gordo bonito, não transe com eles. Eu acho assim, é que tem uma nuance aqui que eu queria destacar, né? Vale sempre lembrar, né? Noções de boa educação. Mas só uma coisa, Joana. E só para terminar de falar isso, se você não acha bonito, não namore um gordo, não transe com um gordo, não, exatamente, apenas isso. Agora, ele pode ser teu amigo, ele pode fazer parte da sociedade de várias formas. A gente não vai conseguir fazer todas as perguntas hoje, mas tem umas que a gente vai usar para a semana que vem, que é assim, por que dentro da sociedade a gente tem que ser belo, senão a gente não é respeitado? É mais ou menos isso que tem a ver com essa pergunta. Mas, por favor, Joana, eu te cortei. Semana que vem vamos trazer então um pouco da história da beleza. Não, eu acho o seguinte, é importante salientar, né? Como é que eu posso dizer? Sensibilizar, pronto, a palavra das pessoas, de que falar tudo o que pensa, primeiro que a falta de cerimônia é uma grosseria. Né? É uma grosseria. E de tentar aqui, continuadamente, né? Desassociar essa ideia de magreza excessiva necessariamente como saúde. Porque em nome desse discurso da saúde, que aí vem com zelo, né, você imputar a responsabilidade do sujeito, né, pela própria aparência e criminalizá-lo, etc. e tal, você não faz isso em relação a outros desvios, digamos assim. Não né? faz. Aquilo que você não faz, você segura a tua língua. O que faz as pessoas não segurarem a língua é a ideia de que elas estão, em tese, fazendo o bem. Em tese, isso é muito cruel, né? Que não é, o cidadão de bem, eu faço isso. Isso é um argumento, desculpa, isso é calhorda, né? Muito Porque calhorda. quando você fala, sobretudo no seio da família, como é que você vai rebater um negócio? Não, mas é para o seu bem. Bem de quem, cara pálida? Vamos até definir o que é bem. Sabe que também traumas reiterados não fazem bem a ninguém. Uma coisa é um alerta. Né? Olha que interessante. Uma pessoa que eu convivi durante muitos anos me telefonou para meio que tirar uma satisfação comigo depois das nossas lives. E aí ela me disse o seguinte, olha, a vida inteira eu quis te ajudar. E aí eu expliquei para ela que ela só deve ajudar quem pede isso para ela. Né?
É Você que está te entendendo? ajudar. É, sim. Porque assim, você entrar dentro de uma relação já querendo ajudar alguém, você estabelece que uma pessoa que não te disse isso está precisando de ajuda. Eu falo isso Não, de coração aberto. Você tá entendendo? sobretudo, você está entendendo que ali há um problema e tomando algo que é um problema para você como do outro. Sim, Então, no barato, no mínimo, é um problema narcísico, né? é Onde você muito acha que você é o grave. umbigo do mundo e está estendendo isso, né? A sua forma de avaliação. Minha filha come muito mal. É uma crise abordar isso com ela, embora eu diga que não tem nada a ver com o biotipo dela, mas ela sempre entende como uma crítica estética, disse o Big Difference. Será que é isso? Como é que isso não é o biotipo dela? Não, Não ele está entendi. querendo dizer que o fato dela ter uma Ah. má alimentação, ele não está fazendo Hum. essa crítica por ela não ter um biotipo padrão. Talvez seja isso. Ah, entendi, Ele está entendi. criticando a alimentação e não a forma do É, corpo dela. que é outro mito, né? Não necessariamente a pessoa gorda come mal e a magra come bem. Também tem Nossa, isso. isso daí tínhamos para falar, falaremos na semana que vem. É. Agora, eu vou ter que, infelizmente, dizer a vocês que acabou o Não. nosso tempo. Eu fico muito impressionado com o sucesso dessa live. Vou explicar aqui para vocês. Eu acho que foi logo na primeira semana da Dieta do Amor. A gente está com mais ou menos 10 semanas. Essa é a oitava Hum. live. Então, assim, foi bem no início. A Joana entrou em contato e me falou um pouco sobre o que ela pensava. Para quem não conhece, a Joana, ela é... O que é problemas da beleza? Como é que é, Joana? Fala um pouco para mim. Coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza. Coordenadora do Psicanalista e Núcleo de coordenadora. Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro, e ela me falou essas coisas impressionantes, ela me falou pelo telefone, eu falei, meu Deus. Então nós marcamos uma live, e foi um sucesso tão grande, pessoas depois vocês me escrevem, e também hoje muita gente não vê na hora, mas vê depois. E aí elas me Ah, legal. mandam esse retorno, falando que elas saem das grades depois de ouvir as suas palavras. Então é muito É libertadora, interessante. uma live libertadora, então já está cumprindo Porra, já está cumprindo. Então, eu super queria função. dizer isso a vocês, queria pedir a todos que deixem um alô. Eu botei hoje um post sobre a live. Deixa lá um alô, que na semana que vem eu marco vocês para a gente ir aumentando essa família aqui, né, para a gente quebrar muros estéticos e alimentares. É uma das grandes missões da Dieta do Amor, que, para quem não sabe, é um clube de autoaceitação estético-alimentar formado por mim, para que a sociedade assuma o que come, assuma o seu corpo e siga a jornada com mais força. Tá? Eu vou mais uma vez agradecer a todos vocês que mandaram as mensagens, que chegaram aqui, e dizer que é muito importante uma audiência. Eu estou vendo isso agora, eu faço os posts, fico com várias coisas na cabeça. Depois que eu publico e vocês me retornam com críticas, com colocações, é aí que acontece a comunicação. Então, muito obrigado por essa live mais uma vez. Vocês são maravilhosos. E a Joana é dodecassílaba. Eu não tenho realmente palavras para Vamos aumentar agradecer. esse clubinho, vamos aumentar esse clubinho. Tô adorando o Vamos. nosso clubinho. Esse clubinho, ó, tem que se expandir. Tem que se Sem expandir. restrições, sem restrições nenhuma. Olha, Joana, eu agradeço A muito a dieta sua do amor. amizade, eu agradeço a sua participação, a sua colaboração, porque eu acho que aqui é uma dupla que entra. Eu entro com o que aconteceu comigo e você entra com o que eu não sabia e gostaria de ter ouvido naquela época. Então a gente poder Oh, que misturar tudo isso e maravilha. entregar para as pessoas é um prazer enorme. Um beijo, minha amiga, um beijo grande. Beijo, gente. Beijo do querido. Até Um semana que beijo. vem, gente. Tchau, um beijo grande. Olha, entrem e curtam os últimos posts. Tchau. Rejane, que maravilha! Rejane, um beijo para você, minha amiga. Um beijo. Chega Leandro, comecei a seguir a Joana, a gente sigam a Joana, tá? Eu faço isso, ela realmente acrescenta muito ao meu olhar, eu acho que a minha vida mudou com a chegada dela. Agradeço mais uma vez a todos vocês, tá, por estarem aqui, entrem nos posts, conversem e a gente vai construindo esse caminho juntos, tá? Vocês fazem isso comigo. Um beijo enorme. Até semana que vem.